Olá, eu sou o Sérgio Brandão, eu sou um dos curadores da Mostra Ver Ciência, junto com o meu parceiro Zé Renato Monteiro. Há 27 anos que nós estamos nessa trajetória, né, Zé? 27? 27, olha só nossos cabelos brancos. Quando a gente começou, a gente já tinha cabelo preto, né? É interessante a gente lembrar que a mostra aconteceu porque a gente também queria comemorar os 10 anos do Globo Ciência. Saudoso Globo Ciência, eu fui repórter, fui diretor, né? Você também. E levamos a ideia ao CCBB, daqui do Rio de Janeiro, São Paulo, e que nos contrapropuseram, não, vamos fazer uma mostra, não só de Globo Ciência, mas com programas de divulgação de ciência do mundo inteiro. Graças a contatos que a gente já tinha com as editorias jornalísticas de emissoras brasileiras e estrangeiras, pudemos montar, né, uma rede de convidados, de emissoras convidadas. E até pela minha passagem pela BBC, eu trabalhei 7 anos na BBC lá em Londres, e aí tinha uns contatos lá da Inglaterra, né, que a BBC tem uma tradição muito grande de produção de programas de ciência para televisão. E aí tudo isso se juntou e a gente resolveu dar esses exemplos de como fazer bons programas de ciência para televisão. E estamos aqui até hoje, dessa vez com a mostra ainda online, né? Nós, por causa da pandemia, inclusive, a gente teve que fazer a mostra somente online. E nós estamos aqui renascendo, apesar da gente não ter parado, mas é uma retomada dos nossos trabalhos de selecionar e exibir bons programas de divulgação científica para a televisão, para a internet. E a internet agora entrou forte também, muito, né? Muito. A gente está muito aberto a isso também. Em 2004, foi criada a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a SNCT, da qual o Ver Ciência é um evento oficial. Então, a partir daí, com o apoio direto do Ministério da Ciência e Tecnologia... São 17 anos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e nós estamos juntos. Isso, com a parceria do Museu de Astronomia e Ciências Afins, o MAST, depois do Museu da Vida, da Fundação Oswaldo Cruz. E agora, a nossa parceira é a Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciências, a ABCMC. Nesse meio tempo, tivemos o apoio do Banco do Brasil, da Fundação Banco do Brasil, da Petrobras, etc. E hoje o apoio já vem direto do MCT, através da Coordenação Geral de Popularização da Ciência, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, da CGPC. Agora, Zé, nós estamos, neste ano de 2021, apresentando a nossa 27ª Mostra Ver Ciência. Então, como ela é online, a gente dividiu a mostra em 3 sessões principais, não é isso? Isso, e com a novidade de que passamos a informar o acesso direto da audiência aos YouTubes, né? Com isso, você tem uma entrada imediata na programação. Todo mundo tem YouTube. Né? E as sessões, elas apresentam cada uma 15 programas em média, nacionais e estrangeiros. Então vamos recapitular. Tem a sessão número 1, que foi a primeira que a gente anunciou, e hoje nós estamos anunciando a sessão 2. Mas vamos só recapitular brevemente o que foi a sessão 1, que está sendo ainda, né? Está no ar. Está no ar. E depois vamos falar mais especificamente da sessão 2 da Mostra Ver Ciência 2021. Muito bem. O tema da sessão 1 foi Ciência, Patrimônio da Sociedade. Ela foi lançada em 12 de outubro, está disponível no nosso site, verciencia.com.br, no site da BCMC e também no portal do MCTI, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Aí então nos pautamos pela temática da 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que era a transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta. Toda essa questão, né, do interface entre as ciências exatas, a ciência da natureza, as ciências humanas, as ciências sociais, que derivam, que geram essa interseção ciência, tecnologia e inovação. Está no ar. São 15 programas que podem ser acessados pelo catálogo, pelos catálogos que já mencionei. Agora, antes da gente falar da sessão 2, que é a que nós estamos lançando hoje, vamos falar um pouquinho da sessão 3, que vai ser a última, né? Essa é prevista para o dia 1º de dezembro, o lançamento dela. Desenvolvimento sustentável, desafio inadiável. Então vamos voltar então para agora, para a sessão que a gente está lançando hoje, que é a sessão 2, que é sobre... Ciência na pandemia. Toda essa questão do protagonismo da ciência na busca de soluções
para toda essa crise gerada pela pandemia, quais são as linhas principais de pesquisa, né, que cientistas e pesquisadores desenvolveram, o que é que está em andamento, né, as novas formas, inclusive, de inserção social da ciência. Né. Hoje todo mundo quer saber como está. Por quê? Porque está todo mundo exposto. E talvez seja a primeira, talvez não, é a primeira vez na história da saúde pública, da medicina, que se produz vacinas contra uma doença tão rapidamente. Nunca aconteceu isso, né? Claro. Então a gente tem alguns vídeos que vão tratar especificamente como é que foi essa corrida pela produção de vacinas para a gente poder voltar à vida normal. Claro, claro. Tanto há um dos programas, Akira Roma e a vacina. Akira Roma, saudoso, quer dizer, saudoso 95. Porque eu sei, 95, saudoso porque eu tenho saudade dele, porque foi o meu primeiro entrevistado como repórter do Globo Ciência lá em 1984, 85. Outubro de 84. 84, né? Então ele realmente está em plena atividade, 95 anos, mas vocês vão ver uma animação. Dr. Akira Roma virou um personagem animado, muito interessante. Ele é o narrador. Ele é o narrador e ele virou um personagem de um desenho animado produzido pelo Canal Saúde, que daqui a pouquinho vocês vão ver. Exato. Um outro programa é do Instituto Butantan, do Canal Butantan. Como é que se faz, como se produz uma vacina? O princípio geral, né? Com o plasma gerado pelo sangue dos cavalos. Não é isso? Também é um programa do próprio Instituto Butantan. E é interessante, então, que a gente esteja apresentando, né, os dois processos de produção de vacina que estão implementados hoje no Brasil. Butantan e Fiocruz. Bom, do ponto de vista... Daqui a pouco a gente vai ver esses programas, alguns dos programas que estão na seção 2, Ciência na Pandemia, aí vocês vão ter uma ideia exatamente do que nós estamos falando aqui. Mas vamos falar um pouquinho da programação estrangeira, BBC primeiro. Na BBC o destaque será sempre Sir David Attenborough, que agora brilhou em Glasgow, né? Claro. E falando, esse é um grande, Sir David é um grande naturalista, apresentador de programas com 95 anos atualmente, em plena atividade. Ele não tem mais como idade, o doutor Akira Roma também, né? Os velhinhos estão aí firmes. O que nos dá esperança da gente chegar lá também, né, Zé? Tá bem. Renascer. Renascer todo dia, isso é que é importante. Tá certo. Mas vamos continuar falando aí da programação estrangeira. O David Attenborough tem gravado clips de 5 minutos, né, que ele chama de alertas, warnings. Né? A gente está trazendo 2. Um sobre a questão mais ambiental, porque é disso que ele está tratando, inclusive, nesses dias, lá na COP26, né? E outro sobre a questão da preparação, dos cuidados preventivos que as pessoas devem ter, né, para lidar com esse contexto novo, que é uma pandemia que está instalada. Queiramos ou não, você tem que lidar com ela, né? Vamos falar mais dos programas estrangeiros e depois vamos fazer antes da gente assistir os vídeos, para vocês, não todos, mas uma parte dos vídeos que estão na mostra, a gente vai exibir logo após essa nossa conversa aqui. Mas para fechar, o que a gente vai apresentar na sessão 2, o que você teria a acrescentar, Zé? Os programas, eles estão, como é Ciência da Pandemia, estão todos, de uma certa forma, alinhados por essa questão. Né? Quais são as grandes linhas de pesquisa que estão em andamento, as instituições que estão dando suporte a isso, as questões que geraram essa necessidade de pesquisa, né? Do Canal Saúde, além do Akira e a vacina, do Butantan, o Butantan na pandemia, da TV Cultura, de São Paulo, Vacina Salva, como com a Turma do Quintal. É um pessoal ótimo, que numa linguagem assim, muito acessível, muito voltada para o público jovem, infanto-juvenil. Né? O Expresso Futuro, do Ronaldo Lemos, sensacional, sobre a questão da educação, na era da pandemia. Né? 2 TVs universitárias. O V-Ciência sempre teve um espaço aberto para os canais universitários. Um da Federal do Rio Grande do Sul, Rede Covid-19, do Programa Humanidades, e de Santa Catarina, Cidades Criativas na Pandemia. Olha que interessante. Como é que N cidades se reorganizaram, se remanejaram
para poder tratar com esse contexto novo. São vários exemplos de levar a ciência para você, para o grande público, né? De uma forma que, quando nós começamos a fazer o Globo Ciência, lá em 1984, a gente tinha muito poucos programas de televisão, naquela época nem tinha internet, né? Então a ideia da Mostra Ver Ciência, que a gente mantém o foco esses anos todos, esses 27 anos, é mostrar exemplos de programas que valem a pena ser assistidos e que estão ajudando a disseminar a cultura científica. O que a ciência pode fazer para melhorar a vida das pessoas, para melhorar a vida na sociedade. Exato. E terminando a nossa apresentação dos clipes de hoje. A gente na programação estrangeira, só para fechar, né, além do BBC, que eu já me referi, o alerta do Sir David Attenborough, né, como os humanos são responsáveis pela pandemia. Né, a BBC News Brasil tem também um programa formidável, que é os efeitos colaterais inesperados da vacina. Não vou dizer se são positivos ou negativos. Vejam o programa. Né? Não vou criar expectativas, a não ser as boas. Né? O pessoal da Nova, a WGBH de Boston, pública americana, nossos parceiros, desde a primeira amostra, né? As novas variantes da Covid, elas são resistentes às vacinas? Né? Pergunta que eles fazem. Né? O Futurando, nosso parceiro, premiado Deutsche Welle Brasil, premiado pelo nosso homenagem ao prêmio Ver Ciência. Né? A vacinação anti-Covid, quais são os acertos, os erros, né? E as incertezas da pandemia ainda no Brasil. Da NHK, lá no Japão, também nosso parceiro da vida toda, né? Os novos fatos que revelam mecanismos diferenciados de infecção pela Covid. E, finalmente, o Isto é Matemática. Nosso amigo Rogério Martins, em Portugal, sempre brilhando no vídeo. Sociedade também ganhador do prêmio Ver Ciência, né? Isso. 2013. Isso. É um clipe, né, de 9 minutos sobre, ele chama o Número Básico de Reprodução, é o título do clipe, e fala sobre os processos infecciosos, que é, enfim, a base disso tudo que está acontecendo. A matemática está em tudo, inclusive na medicina, em muito também. E na doença. Né? E na doença, para saber como é que são as coisas. Né? Pois bem, Sérgio, a gente tem, então, 5 trailers dessa programação toda, dos 14 programas, 8 estrangeiros e 6 nacionais, a gente está mostrando 5, agora em seguida. É isso aí. Tem 25 minutos Então, antes de duração. vocês assistirem esses vídeos, vamos falar então, quem quiser mais informações, entra no nosso site, que é o verciência.com.br, ou também no portal da ABCMC, né, da Associação Brasileira de Ciências e Museu de Ciências. abcmc.org.br. Todas as mídias, ABCMC, o site, o Face, o YouTube, o Instagram, e também a partir daí. No portal do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, se você colocar no Google Semana Nacional Ciência e Tecnologia 2021, já vai entrar lá diretamente no portal. Esse é exatamente semanact.mcti.gov.br. Semana da Ciência, ele comparece. É isso aí. Então, fiquem agora com os vídeos que nós selecionamos para vocês assistirem da sessão número 2 da Mostra Ver Ciência 2021. Obrigado pela atenção. Bem-vindos. Olá, pessoal. Eu sou Akira Roma, da Fiocruz. Nos encontramos dessa vez para conversarmos sobre a vacina Covid-19 Biomanguinhos Fiocruz. Essa vacina está sendo produzida em Biomanguinhos, que é a Unidade de Desenvolvimento Tecnológico e Produção de Imunobiológico da Fiocruz, como resultado de uma parceria internacional. Para 2021, programamos a produção de 210 milhões de doses. Primeiramente usando insumo importado e depois totalmente produzida em Biomanguinhos Fiocruz. Estamos produzindo a vacina para sustentar as ações do Programa Nacional de Imunizações, tudo dentro do SUS. Uma vacina nada mais é do que uma forma de preparar o sistema imunológico do seu corpo para um ataque de um agente causador de doenças. Para combatê-lo, seu corpo precisa saber certas informações.
pesquisadores modificaram um vírus inofensivo para o ser humano, inserindo um pedacinho do código genético do novo coronavírus para dizer ao seu corpo: qualquer coisa que se pareça com isso deve ser reconhecida como uma ameaça. Tudo isso com muita segurança para o seu organismo. Vamos ver como isso acontece? Aqui vamos nós. Nessa minúscula partícula viral modificada, há todas as informações genéticas que o nosso corpo precisa para combater o novo coronavírus. Agora, só precisamos colocá-la nas células do seu corpo. Como você pode ver, um complicado processo biológico que está ocorrendo dentro de cada célula em que o vírus modificado entraram. Com a nova informação genética, temos uma receita completa para criar essas pequenas espículas que vocês podem ver crescendo no exterior da célula. O mesmo tipo de espículas que também podemos encontrar no novo coronavírus. Como o nosso sistema imunológico sabe agora como identificar o novo coronavírus, ele vai agir de forma segura e eficiente contra ele. Nosso corpo reconhece que as espículas são estranhas por aqui. Então agora, nosso sistema imunológico entra em ação, respondendo ao organismo estranho com um superpoder. Nosso sistema imunológico agora está fazendo um ótimo trabalho para se livrar das espículas, produzindo anticorpos e memória imunológica, ou seja, uma memória duradoura para combater este novo inimigo. Agora nosso corpo sabe o que esperar quando o novo coronavírus resolver aparecer por aqui. Graças à vacina da Fiocruz, alguns dias depois de vacinado, estaremos com nossas defesas preparadas. Muito em breve, você também será vacinado. Mas mesmo que você já tenha tomado a vacina, lembre-se de sempre usar a máscara, lavar as mãos regularmente, usar álcool gel, praticar distanciamento social e evitar aglomerações. A vacina irá protegê-lo contra a doença, mas ainda assim é preciso proteger as pessoas que você ama. Até breve. A gente escolheu 10 cavalos, toda a tropa foi feita a avaliação física, foram feitos hemogramas, perfil renal, hepático deles. No momento da imunização é feita a antisepsia, né, do ponto. O veterinário ele vai orientar sobre qual local que vai ser feita a imunização. É feita a antisepsia com cloroxidina e álcool e foi feito subcutâneo a dose. Hoje, no Instituto, a gente produz soros a partir de plasma de cavalo de diversos tipos. Então, peçonhentos, né, que são serpentes, artrópodes. Produz também o soro antitetânico e também o soro antirrábico, o botulínico. Então, assim, a gente já tem uma diversidade de produtos que a gente já produz a partir de plasma. E o soro é utilizado com eficácia comprovada.
após as inoculações, né, de cada protocolo, a gente faz a coleta do plasma. Então, hoje a gente tem a coleta manual e quase todos os serviços a gente passou para a coleta automatizada, que é a plasmaférese automatizada. Ela tem muito mais vantagem para o animal e também para o produto final, para o plasma. A máquina já separa o que é plasma e o que é série vermelha, isso já é infundido para o cavalo, junto com solução, né, com ringer com lactato, então a gente mantém a volemia do animal. Então o cavalo sai da mesma forma como ele entrou para a coleta. Essas inoculações que a gente faz nos animais, eles vão produzir os anticorpos, né? Então a gente faz uma dose baixa, que não vai ser prejudicial ao animal, e ele consegue produzir anticorpos, né, para aquele antígeno que a gente aplicou. Então esse plasma já é rico em anticorpos. Depois que o plasma é retirado do cavalo, ele passa por uma inspeção visual ainda dentro da área. Após essa inspeção visual e o plasma aprovado, pela inspeção visual, ele é selado, pesado, e vai ser expedido, aguardar um momento de expedição, ou seja, o plasma vai sair daqui, da Fazenda São Joaquim, da obtenção de plasmas hiperimunes, e vai para São Paulo, para o setor de estoque e expedição. Assim que ele chega no setor de estoque e expedição, o controle de qualidade faz a amostragem desses plasmas, né, dessas bolsas que a gente enviou, e vão fazer todos os testes. Os ensaios clínicos, eles nos conseguem dizer a segurança e a eficácia de utilizar esse soro. Tá? E aí eles vão conseguir nos dizer qual será a dosagem necessária, se o paciente precisa estar em estado grave ou não para tomar esse soro. E assim que sair os ensaios clínicos, a gente sabe qual é a potência, a quantidade que os pacientes vão ter que receber. Então, com isso, a gente sabe a quantidade que a gente vai ter que produzir. Em 2021 é o Ano Internacional da Economia Criativa, mas é também o ano seguinte ao período em que todo o mundo observou severas quedas em suas atividades econômicas por conta da pandemia do coronavírus. Os dados continuam desafiadores, mas o objetivo é fomentar uma rede que trabalhe em conjunto para superar esses desafios. Os dados trazidos com a crise são preocupantes especificamente para a classe criativa e para a indústria criativa que estava em franca expansão. Nós temos números aí trazidos pela FGV, onde a queda do faturamento chegou a 86,6%. A paralisação das atividades associadas à classe criativa devido à crise gira em torno de 63%, sendo que 42% dos projetos foram cancelados com a pandemia e 20% é o número das demissões do setor. Isso representa mais de 870 mil empregos formais e informais da economia criativa e representa uma retração de mais de 12%. Complexidade e a imprevisibilidade do momento é de tal ordem, né? E ela afeta a todos de forma indistinta, que qualquer cidade de qualquer país está exposta a enfrentar essas mesmas questões. E ao redor do mundo, cada cidade da rede de cidades criativas sofreu os impactos da pandemia de forma particular, tomando medidas distintas para contornar a situação. Of course, in the middle of a global pandemic, culture is also in crisis. Cultural institutions, creative industries, both large and small, have been losing millions in revenue over the past year. However, the City of Toronto took actions to support artists and increase access to culture
both to short and long term. Now more than ever, people need culture and creativity. The province of Ontario, the city of Toronto, and many federal programs in Canada have provided emergency funding supports for artists and arts organizations, such as the TO Artist COVID-19 Response Fund, to help with mitigation, resilience, and recovery during the COVID-19 crisis in Toronto's cultural sector, and to provide immediate support to Toronto's artists. The show must go on. We have been affected badly too, economically. Not so badly health, very lucky, but economically Thailand has been one of the worst hit economies in the region and globally, because we are relying so much on exports and tourism. So the pandemic has been and still is very bad for many people. So how's creativity useful? Well, I believe that it's, the ideas, the thinking is very key to think, that we can get better out of the pandemic. When we come out of it, have a better tourism sector. We have new experiences for solving problems, for thinking on how to make the city more livable, more competitive, and other things. So for me, promoting creativity leads to more innovation, can be used for problem solving, and just generally a more friendly and livable environment, which is what we all want. A pandemia trouxe impactos severos, principalmente naqueles setores que precisam de pessoas juntas, né? Então a gente está falando de eventos, o setor de eventos até agora está parado, né? Então já temos um ano quase do setor realmente que não pode operar aqui em Santa Catarina e em Florianópolis por questões de segurança sanitária. Os restaurantes, no primeiro momento, sofreram bastante e tiveram que se adaptar rapidamente, principalmente a questão do delivery, depois retomando o presencial, mas com capacidade bastante reduzida, também tiveram que adotar os protocolos e tudo mais. Mas o fato é que, pelos levantamentos da Brasel, cerca de 1/3 dos restaurantes de Florianópolis fecharam as portas. Então, um impacto muito grande na nossa economia, na nossa arrecadação, geração de empregos, o que vai ter reflexos sociais importantes. Então agora o que precisa ser feito? Precisa ser feita uma grande capacitação, acima de tudo, dos empreendedores e de todas as pessoas que trabalham nesse setor, para que seja um setor mais competitivo, assim que a gente possa retomar a economia. Vai ter uma competitividade muito grande entre os destinos turísticos, assim que os voos, as viagens e tudo mais seja seguro novamente, né? Não só Florianópolis, mas outras cidades vão trabalhar a sua qualificação. Quando o mundo está mudando drasticamente, precisamos repensar o papel das cidades, e a gente provavelmente terá nos próximos anos, né, um protagonismo ainda maior, não só do conhecimento, né, como também da criatividade e da inovação, né? A combinação conhecimento, criatividade e inovação forma um tripé que é absolutamente imprescindível para a gente superar o momento que nós estamos vivendo. Nós vamos ter que reaprender e nós vamos ter que ser inventivos, nós vamos ter que criar muita coisa que a gente não dispõe hoje. E nós vamos ter que adaptar outras tantas para a gente viver com segurança e com paz nos próximos anos. Então nós podemos dizer que esse ano é um ano em que entra a pauta da economia criativa especificamente para a gente tratar e atuar em prol desses atores aí do nosso ecossistema urbano, das cidades criativas, que tanto fazem bem aí para a sociedade que teve um ano bastante complicado, em isolamento social e usufruindo de toda a maravilha que é a classe criativa, seus produtos e serviços, sua arte, sua cultura. Hoje vamos saber o que é o número básico de reprodução. Para tal, vim ao Museu da Farmácia para vos falar de epidemias, gripe e muco nasal. Se calhar não falo de muco nasal, só das outras duas. E isto é matemática.
bem-vindo! Será que vou ficar engripado este inverno? Pois, não sei. Tal como não é possível prever os números do Euromilhões, no caso da infecção pelo vírus da gripe, também não há matemática que me salve. Apanhar o vírus da gripe é essencialmente uma questão de sorte, ou acaso. Não sei se me vou cruzar com alguém gripado, ou se tenho os anticorpos corretos para a estirpe em questão, ou se a gripe acasala com a minha renite e decidem fazer ninho nos pelos do meu nariz. O acaso tem destas coisas, tudo pode acontecer. O resultado do lançamento de um dado é impossível de determinar. Já se lançarmos um dado 6.000 vezes, posso dizer com toda a certeza que é muito provável ter saído a face com uma pinta cerca de 1000 vezes. Da mesma forma, embora não seja possível prever se um indivíduo específico vai ser contagiado pelo vírus, é possível prever a propagação do vírus como um todo. A matemática consegue estimar a quantidade de indivíduos que serão infectados ou determinar o nível de perigosidade do vírus em causa. Um dos parâmetros mais básicos em epidemiologia é o chamado número básico de reprodução, algo que na gíria da epidemiologia se costuma representar por R0. O número básico de reprodução é o número médio de pessoas que serão contagiadas por cada indivíduo durante o período de contágio, supondo que ainda ninguém foi infectado ou está imune. E esse número depende de muitas coisas. Desde logo depende do quanto uma doença é contagiosa, mas também depende da quantidade e tipo de contacto entre as pessoas e dos seus hábitos de higiene. Uma gripe típica tem um valor de R0 igual a 2. Ou seja, se ainda não existe alguém infectado ou imune, uma pessoa infectada passaria a doença em média a outras 2 pessoas. Mas existem doenças com R0 maior. Por exemplo, a sida pode chegar aos 5, a papeira aos 7 e o sarampo, que pode chegar aos 18. Não é por acaso que todas estas doenças têm um R0 maior do que 1. Se o número básico de reprodução for menor do que 1, a doença não é muito preocupante. Se, em média, cada pessoa infectar menos de um indivíduo, a doença estará condenada a desaparecer após algumas gerações de contágio. O problema são as doenças com R0 maior do que 1. Estas doenças podem gerar epidemias que se alastram pelo mundo inteiro. Quando cada doente contagia, em média, mais do que uma pessoa, a doença tem tendência a aumentar e a propagar-se. A gripe é uma dessas doenças, porque o vírus que está na sua origem está sempre a sofrer mutações. Quando ficamos engripados, o nosso corpo fica naturalmente vacinado para aquela estirpe do vírus, que não nos voltará a atacar. Mas no próximo inverno aparece uma nova estirpe, para o qual o nosso corpo não tem proteção e cria uma nova epidemia. Como vimos, o vírus da gripe tem um R0 igual a 2, o que quer dizer que quando aparece uma nova estirpe e ainda não há ninguém vacinado ou imune, cada infectado contagia, em média, 2 pessoas. À primeira vista, essas 2 pessoas vão contagiar mais 2 cada uma, fazendo 4 pessoas ficar doentes. Cada um desses 4 contagia mais 2, ficando 8 de cama. Depois 16, depois 32, dando origem a esta sucessão de infectados. E a doença alastra-se rapidamente por todo o mundo. Bem, na verdade não é assim tão simples. Na prática, cada pessoa que fica infectada ganha imunidade para aquela estirpe do vírus.
No início, cada pessoa contagia, em média, 2 indivíduos. Mas com o passar do tempo, o número de pessoas que já foi contagiada e que ficou imune vai aumentando. Assim, numa fase posterior, onde, por exemplo, metade das pessoas já foram infectadas e estão, portanto, imunes, essa pessoa só vai contagiar, em média, 1 indivíduo. Ou seja, a doença tinha cada vez mais dificuldade em progredir. Na prática, o que se faz é dividir a população em grupos. O grupo dos suscetíveis, que é composto pelas pessoas que nunca contraíram a doença. Como não estão imunes, é possível que fiquem doentes no futuro. Quando uma destas pessoas contrai a doença, passa para o grupo dos infectados. Este é o grupo que está, no momento, a contagiar outros suscetíveis. Conforme vão recuperando da doença, estas pessoas vão passando para o grupo dos recuperados. Estes estão safos, já passaram pela doença e, portanto, estão imunes. Ao longo do período de uma epidemia ou pandemia, a quantidade de pessoas em cada um destes grupos vai-se alterando. No início são todos suscetíveis, mas a pouco e pouco os outros grupos vão sendo ocupados. Esta é uma das equações mais básicas em epidemiologia. Bem, na verdade são várias equações entrelaçadas. Chama-se modelo SIR e descreve o número de pessoas em cada um destes grupos ao longo do tempo. Estas equações, quando afinadas para uma doença em concreto, permitem, por exemplo, prever os dias de maior afluência aos serviços de urgência ou o número de pessoas que será contagiada durante uma epidemia. Equações poderosas. Uma das características da gripe é ser sazonal. Como já deve ter dado por isso, só há gripe no inverno. Porquê? Porque, para complicar as coisas, o valor de R0 na gripe altera-se substancialmente ao longo do ano. No verão está abaixo de 1 e o vírus não se propaga. E no inverno ele sobe. Porquê? Ninguém sabe ao certo. Provavelmente não existirá apenas uma explicação. Outra aplicação onde utilizamos o modelo SIR é no estudo do efeito de introdução de vacinas. Na prática, a vacina transfere algumas pessoas do grupo dos suscetíveis diretamente para os recuperados, o que altera a dinâmica da doença e dificulta a sua propagação. É devido aos programas de vacinação generalizada que Portugal não tem epidemias anuais de sarampo, papeira e rubéola. E agora vão para dentro e não se constipem. E isto é matemática!